A obra Os Deuses do Éden, de William Brumley, começa com uma pergunta direta e histórica: por que os grandes conflitos acompanham a humanidade desde seus primeiros registros? O autor não parte de crenças religiosas nem de hipóteses sobre visitantes do espaço. Sua pesquisa nasce do incômodo diante da repetição de conflitos e do sofrimento humano produzido por eles. Brumley analisa disputas antigas e modernas, examina decisões políticas, interesses econômicos e mecanismos de poder, buscando um padrão comum que explique a persistência da violência organizada nas sociedades. Nesse percurso inicial, ele propõe observar esses confrontos como um sistema capaz de moldar culturas inteiras e beneficiar atores que raramente aparecem como protagonistas. À medida que os dados se acumulam, surge um elemento recorrente nos registros históricos, frequentemente descrito como intervenção vinda do céu e associada à autoridade, obediência e punição. Esse achado desloca a investigação além das explicações humanas e prepara uma releitura histórica. William Brumley inicia o desenvolvimento de sua investigação tratando a guerra como um fenômeno estrutural da história humana. Ele observa que desde as primeiras civilizações registradas, conflitos armados surgem com regularidade impressionante, atravessando culturas, continentes e períodos históricos. Para o autor, essa constância exige uma explicação mais profunda do que impulsos emocionais ou disputas ocasionais. Brumley destaca que a guerra humana difere radicalmente dos confrontos no mundo animal. Ela exige planejamento, organização logística, construção ideológica e participação coletiva. Exércitos não surgem espontaneamente. Eles são treinados, financiados e justificados por narrativas que dão sentido à violência. Isso revela que a guerra é sustentada por sistemas conscientes, não por instintos simples. Nesse ponto, o autor introduz uma ideia central para toda a obra. A guerra pode existir como um valor em si mesma. Independentemente das causas declaradas, sua continuidade gera benefícios concretos para determinados grupos. Instituições políticas consolidam poder. Economias inteiras se reorganizam em torno do conflito e estruturas sociais passam a operar sob o estado permanente de emergência. Brumley analisa como governos em guerra conseguem impor medidas que seriam rejeitadas em tempos de estabilidade. Populações aceitam restrições, vigilância e sacrifícios em nome da segurança coletiva. O medo torna-se um elemento disciplinador, reduzindo questionamentos e fortalecendo hierarquias. O autor também chama a atenção para o papel das chamadas influências de terceira parte. Ao longo da história, muitos conflitos não surgem apenas de rivalidades diretas entre povos, mas são estimulados por agentes externos. Esses agentes não aparecem nos campos de batalha, mas lucram com a instabilidade gerada. Guerras prolongadas, divisões internas e rivalidades religiosas frequentemente favorecem interesses que permanecem invisíveis para a maioria das pessoas envolvidas. Brumley apresenta exemplos históricos em que conflitos internos foram deliberadamente alimentados para impedir a unificação de populações conquistadas. A divisão contínua enfraquece a resistência e garante o controle político. Nesse contexto, o conteúdo ideológico da disputa importa menos do que sua permanência. Até aqui, o autor mantém sua análise dentro de limites estritamente humanos. Estados, elites e instituições explicam grande parte do cenário. No entanto, à medida que ele compara diferentes períodos históricos, um padrão começa a se destacar. As mesmas estratégias de fragmentação, obediência e legitimação da violência aparecem repetidamente, mesmo em sociedades sem contato entre si. Esse reconhecimento marca o fim da primeira etapa da investigação. Brumley percebe que a guerra não apenas se repete,
mas parece seguir uma lógica recorrente, como se fosse ensinada, reforçada e normalizada ao longo do tempo. A partir dessa constatação, ele passa a questionar se as influências por trás desses sistemas são exclusivamente humanas ou se algo mais profundo está em operação na história da humanidade. Na etapa seguinte de sua pesquisa, William Bramley amplia o campo de investigação e passa a examinar registros que tradicionalmente não são tratados como fontes políticas ou militares. Ele se volta para crônicas antigas, textos religiosos, relatos medievais e documentos históricos que descrevem acontecimentos incomuns no céu. É nesse ponto que surge um novo eixo da obra, a recorrência de intervenções atribuídas a entidades vindas do alto. Bramley demonstra que relatos desse tipo atravessam milênios. Na Antiguidade Clássica, escritores romanos registraram objetos semelhantes a escudos e navios movendo-se no céu. Em períodos medievais, crônicas descrevem luzes estranhas, batalhas aéreas e aparições que causavam pânico coletivo. Em diversas culturas, esses fenômenos não eram tratados como curiosidades, mas como sinais de autoridade e poder. O autor observa que, em muitos casos, essas aparições estão ligadas a mensagens, ordens ou mudanças bruscas no destino de povos inteiros. Figuras vindas do céu instruem líderes, impõem leis, determinam punições e legitimam guerras. Com o tempo, esses agentes passam a ser incorporados às tradições religiosas como deuses, anjos ou mensageiros divinos. Bramley chama a atenção para o comportamento dessas entidades. Longe de representarem princípios elevados de compaixão ou equilíbrio, elas frequentemente demonstram traços autoritários, exigem obediência absoluta, punem a desobediência de forma exemplar e incentivam a separação entre grupos humanos. A violência, nesse contexto, não aparece como desvio, mas como instrumento legitimado. Ao comparar relatos de culturas diferentes, o autor percebe uma consistência difícil de ignorar. Mudam os nomes e símbolos, mas o padrão permanece. Há sempre uma autoridade superior, associada ao céu, que intervém nos assuntos humanos e reforça estruturas de dominação. Para Bramley, isso levanta uma questão decisiva. Por que entidades consideradas divinas apresentariam comportamentos tão alinhados com estratégias de controle político? É a partir dessa pergunta que ele propõe uma releitura desses registros. Em vez de interpretá-los como manifestações espirituais, Bramley sugere que possam ter sido encontros com inteligências tecnologicamente avançadas, incompreendidas pelas sociedades da época. O que hoje seria descrito como tecnologia, no passado foi narrado como milagre ou poder sobrenatural. Essa hipótese não surge como afirmação isolada, mas como tentativa de explicar a regularidade e a função dessas intervenções. Para o autor, a presença constante dessas figuras ao longo da história indica mais do que visitas ocasionais. Ela sugere acompanhamento contínuo e influência prolongada sobre o desenvolvimento humano. Com essa mudança de perspectiva, a guerra passa a ser reinterpretada. Ela deixa de ser apenas consequência de disputas humanas e passa a ser vista como parte de um modelo de controle reforçado por autoridades que, desde o início, se apresentaram como superiores e incontestáveis. Após estabelecer a recorrência das intervenções vindas do céu, William Bramley aprofunda sua análise sobre como essa influência teria sido mantida ao longo do tempo. Para ele, a dominação duradoura não depende apenas de aparições ou demonstrações de poder pontuais. Ela exige a construção de estruturas mentais capazes de se perpetuar mesmo na ausência direta dos controladores.
É nesse ponto que a religião assume papel central. Brumley observa que, apesar das diferenças culturais, muitas tradições religiosas compartilham uma arquitetura semelhante. Existe uma autoridade suprema incontestável, regras rígidas de conduta, punições severas para a desobediência e a promessa de recompensa futura para os obedientes. O medo e a culpa tornam-se mecanismos constantes de regulação do comportamento humano. O autor destaca que essas religiões frequentemente surgem ou se consolidam após eventos descritos como contatos divinos. As leis, os mandamentos e os códigos morais não são apresentados como construções humanas, mas como ordens vindas de cima. Isso elimina o questionamento. Desobedecer deixa de ser um ato político ou social e passa a ser uma transgressão absoluta. Brumley chama a atenção para o fato de que essas estruturas religiosas tendem a reforçar a divisão entre grupos, povos escolhidos e povos condenados, fiéis e infiéis, puros e impuros. Essas separações alimentam conflitos contínuos e justificam guerras apresentadas como sagradas ou necessárias. A violência passa a ser moralmente legitimada. O livro então avança para o período moderno, onde Brumley examina relatos de abduções associadas ao fenômeno OVNI. Embora separados no tempo dos relatos antigos, esses episódios apresentam padrões semelhantes. Indivíduos relatam paralisia, perda temporária de controle, exames físicos e lapsos de memória. O elemento mais recorrente é a dificuldade de recordar conscientemente a experiência. Para o autor, esse apagamento não parece acidental. Ele sugere que técnicas de manipulação da memória estejam envolvidas. Brumley observa que governos humanos já demonstraram capacidade de induzir amnésia e interferir na consciência por meios tecnológicos e psicológicos. Assim, não seria incoerente atribuir capacidades semelhantes a inteligências mais avançadas. Esses relatos modernos reforçam a hipótese de monitoramento contínuo. Mesmo sem aparições públicas ou manifestações abertas, a influência permanece ativa, a humanidade continua sendo observada, estudada e possivelmente ajustada quando necessário. Dentro desse cenário, a guerra assume uma função estratégica ainda mais clara. Ela mantém a atenção humana focada na sobrevivência, no medo e no inimigo externo imediato. Povos em conflito raramente questionam a origem das estruturas que os colocaram uns contra os outros. Brumley conclui este estágio da obra sugerindo que o controle mais eficaz não é aquele imposto pela força direta, mas o que se instala na mente. Quando a obediência é internalizada e a violência é aceita como inevitável, o sistema já não precisa se mostrar. Ele se sustenta sozinho. No último movimento analítico do livro, William Brumley reúne os elementos apresentados até então e formula sua hipótese mais abrangente. Se intervenções externas ocorreram ao longo da história, se sistemas religiosos consolidaram obediência e se a guerra se mantém como constante estrutural, então a condição humana pode não ser plenamente autônoma. A humanidade, segundo o autor, pode ter vivido um processo de colonização no passado e hoje permanecer sob controle indireto. Brumley não descreve esse controle como uma ocupação aberta. Ele sugere que, em um estágio inicial, a presença teria sido direta, visível e interpretada como divina. Com o tempo, no entanto, essa presença deixou de ser necessária. As estruturas mentais, políticas e sociais já estavam implantadas. O sistema passou a operar de forma automática. A Terra, nessa leitura, funcionaria como uma colônia deixada em funcionamento. As regras foram estabelecidas, as divisões criadas e os mecanismos de controle internalizados. A vigilância não exige demonstrações constantes de poder. Ela se apoia na repetição de padrões que a própria humanidade reproduz.
O autor observa que os seres humanos defendem instituições que perpetuam sua submissão, justificam guerras como inevitáveis, aceitam desigualdades como naturais e tratam a violência como parte intrínseca da existência. Essa normalização do sofrimento é, para Brumley, um dos sinais mais claros de controle profundo. Ele destaca que o confinamento não é físico, mas psicológico. A prisão não possui muros visíveis, ela se manifesta na forma como as pessoas pensam, no que consideram possível e no que aceitam como imutável. A ideia de que a guerra é inevitável torna-se um dogma silencioso. Brumley não apresenta planos de libertação nem soluções práticas. Ele evita deliberadamente oferecer respostas prontas. Para o autor, qualquer libertação real começaria com a capacidade de questionar. Questionar a origem da autoridade, a naturalização da violência e a repetição dos mesmos ciclos históricos. O livro se encerra sem promessas reconfortantes. Sua proposta é incômoda, enquanto a humanidade não reconhecer a possibilidade de manipulação externa e interna, continuará presa aos mesmos padrões. A liberdade, se existir, não virá de salvadores, mas do rompimento consciente com narrativas impostas. Ao final de Os Deuses do Éden, William Brumley não oferece certezas confortáveis nem respostas definitivas. O que ele apresenta é uma releitura inquietante da história humana, construída a partir de padrões recorrentes. Guerra constante, autoridade incontestável, obediência institucionalizada e sofrimento normalizado deixam de parecer acidentes históricos e passam a formar um sistema coerente. O autor sugere que a humanidade pode nunca ter sido plenamente soberana sobre seu próprio destino. Desde as antigas figuras vindas do céu até as estruturas modernas de controle, a história revela uma continuidade de influência que molda comportamentos, crenças e conflitos. A guerra, longe de ser apenas resultado de falhas humanas, surge como um mecanismo funcional dentro desse sistema. Brumley não pede fé nem adesão cega à sua hipótese. Ele convida à investigação e ao questionamento. A obra termina com uma provocação silenciosa. Enquanto aceitarmos a violência como inevitável, talvez estejamos apenas cumprindo um papel que nos foi ensinado há muito tempo. Se esta história fez você refletir sobre guerra, poder e a condição humana, deixe seu comentário. Assim podemos ter belas discussões. E curta o vídeo, compartilha e se inscreva no canal para continuar acompanhando análises profundas de obras que questionam a forma como enxergamos o mundo. Se quiser seguir explorando novas reflexões, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela agora e que ampliam essa reflexão. Escolha um deles e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau.